Saudações, eu sou William Moraes e este é mais um vídeo de perguntas e respostas que vai ser um pouquinho diferente. Eu vou ler uma pergunta, uma questão de uma moça com quem eu troco e-mails constantemente. Eu não sei dizer nem quanto tempo faz que o esposo dela se foi. O marido dela faleceu e ela ficou. E não foi nada fácil para ela. Eu constantemente respondo e-mails dela e o quadro dela é bem crítico no sentido de ela não conseguir se desvencilhar da ideia de que está errado essa separação e que ela quer encontrar com ele o quanto antes, estar com ele. E esse sentimento é muito grande nela. Para contextualizar todo mundo aqui, quero dividir essa resposta com vocês, porque muitas pessoas ou já têm uma situação similar, onde foram separados ou separadas das pessoas que amam, ou vão, em algum momento, enfrentar um desafio assim. E a nossa postura diz muito a nosso respeito, ao desenvolvimento que alcançamos, e a minha resposta vai muito nesse sentido de trazer uma reflexão sobre esse tema que é muito difícil, que é algo que eu enfrento, todo mundo que acompanha o canal provavelmente sabe disso. Ela mandou um e-mail grande, eu não vou ler tudo, vou direto na pergunta, porque os e-mails delas são geralmente maiores, e vou ler a minha resposta. Não vou falar o nome dela, não sei se ela vai ver este vídeo. Eu respondi por e-mail por via das dúvidas, acho que ela vê poucos vídeos aqui. Eu até aconselho alguns para ela, um ou outro, mas não acho que ela acompanha o canal. Ela coloca aqui: William, você que entende de projeções astrais, de sonhos lúcidos e sonhos de uma forma geral, bem mais do que eu, você acha que o fato de sonhar quase todos os dias com o meu esposo, ela relata isso constantemente, tá? É alguma forma dele estar tentando entrar em contato comigo? Ou é apenas as lembranças que eu tenho, junto com o desejo de revê-lo todos os dias, que fazem eu ter esses sonhos? Aqui ela diz que pergunta a mim porque sabe que eu vou ser sincero e responderei com base em estudos, conhecimentos, experiências pessoais. Fala aqui também que ela não busca isso na internet porque está cheia de encontrar pessoas, autoridades em decifrar sonhos, em ter todas as informações. Enfim, aguardo sua resposta. Um abraço. Eu vou ler a resposta e vou comentando, tá? Porque vai ser mais objetivo. Olá, querida. Eu entendo a demora. É porque ela demorou para responder o meu e-mail anterior. E aí eu falo, eu mesmo não consigo responder a todos de imediato. São muitas mensagens. Sobre sua pergunta, vou ser bem sincero. Sim. Primeiro, lembrando que são considerações que você deve levar em consideração. Não tem como eu dizer que é ou não é. Até tem como, mas eu estaria mentindo. Eu não concordo com isso. O que digo é que se a sua conexão com ele é muito forte, muitos cenários podem se desdobrar disso. Que é o caso, né? Ela tem uma conexão latente. Sim, ele pode entender que ainda é cedo para você entender toda essa situação de separação e permanecer o mais próximo possível, interagindo em sonhos, em cenas que parecem cotidiano, porque você não tem lucidez. Aliás, ele pode permanecer numa... Eu escrevi limbo ali, uma forma de dizer, né? Mas em uma situação segura para ele e ele mesmo não ter noção
de que aconteceu essa separação, que ele perdeu o corpo físico. Para ele pode ser algo sem lucidez também. Não tem como afirmar que toda falta de lucidez de um espírito, ou dos espíritos que se foram, os mantém apenas em lugares sombrios e ruins. Eu já falei disso aqui por alto. Cada caso é um caso. Eu sempre recomendo aquele filme Lovely Bones, que é Um Olhar do Paraíso, do diretor Peter Jackson, onde a menina não vai, ela não segue adiante, mas em algum momento ela é envolvida por uma realidade que se manifesta como um sonho e ela até perde a noção do tempo ali. Isso não é impossível. No geral, é ruim para eles, mas toda regra tem exceção, por vários motivos. Então sim, ele pode estar próximo, porque você sofre muito e precisa dele. Ele pode estar por perto também porque ele não consegue ir sem você, porque ele também precisa de você. E aí quem sou eu para julgar? É o que é e o que precisa. Cabe a vocês analisarem se isso é saudável, se é o que mais precisam para crescerem. Não o que querem, o que precisam. Crescer, no geral, dói. Agora, seria irresponsável da minha parte não te lembrar que seu subconsciente pode gerar essas experiências em sonhos ou fora do corpo. E que sim, outros espíritos podem tomar a forma dele, do seu esposo, e se aproveitarem de sua carência. Porque no grande geral, os espíritos que ficam aqui, que permanecem, precisam de energia daqui para permanecerem. Mas isso não quer dizer que seu amado está nessa condição. Porque sim, ele pode ser trazido toda noite, ele pode estar num lugar seguro, lá longe. E toda noite ele sabe, é o momento dessa interação. Vai que ele tem essa opção, que honestamente é rara, se é que existe, mas eu considero que é bem provável sim que exista um caso ou outro, ou muitos, já que somos bilhões de pessoas. O que eu sei dizer é que eu analisei o meu caso, que podia ser lindo o nosso sofrimento, mas era também o pior para nós. Eu encarei seguir em frente, confiando que quando fosse para ser, se fosse, eu estaria novamente com ela. E caramba, só eu sei o quanto o meu paraíso era estar com ela. Me sentir certo, no lugar certo. E o pulsar desse amor que transbordava tanto que eu não conseguia conter e sempre estava mostrando isso em gestos e palavras o dia inteiro. Transbordava mesmo, eu precisava falar o quanto eu a amo. Porque eu simplesmente não conseguia não ficar repetindo isso. Precisava. Não era mais para ser como já foi, isso eu entendi, a nossa situação. Eu senti isso, eu quis negar, mas seria nada inteligente da minha parte. Mas acontece muito. Eu já vi um senhor na porta de uma casa acima, da rua de cima, de onde eu moro, quando eu estava fora do corpo, voltando para casa. Não relatei essa experiência na íntegra, eu só comentei por alto algumas vezes. Eu tenho ela anotada lá. Ele morreu já faz quase 20 anos. E ele estava na porta, no portão da casa dele. O portão estava aberto, é de grade, e ele estava ali parado. E eu olhei e perguntei, caramba, o que ele está fazendo ali? E a resposta veio por... Ele me viu, acho que veio por captação, né? Ele estava esperando a esposa dele, que já é idosa, mas ainda está aqui. Parece que tem gente que não consegue mesmo seguir. Um dia, vão. Em alguma vida, provavelmente. Eu acho que isso é preciso em algum momento.
essa dependência, me desculpe a honestidade mais uma vez, pode não ser saudável mesmo. Sei que vai negar, isso eu falando com ela, tá? E tem os seus argumentos, e eu os compreendo, escrevo ali, porque ela já falou comigo. Eu já fiz essa pergunta para ela sobre ela achar saudável, se ela achava saudável. E ela focou nisso especificamente, nas justificativas do porquê ela acha que é saudável sim. Então, eu escrevi ali, nem precisa repeti-los a mim, eu lembro perfeitamente deles. E ok, porque a honestidade é necessária. Não adianta fingir que consegue, se não consegue. Mas é preciso tentar de verdade para ter certeza que não consegue. E eu termino dizendo que eu estou tentando. E falo ali, por enquanto é isso, abraços, e a gente continua conversando sempre, porque é um caso bem crítico, na verdade. E é bem assim quando nós encontramos alguém que queria estar com a gente tanto quanto a gente queria estar com essa pessoa, com uma ênfase tão grande e a vida nos separa. Parece errado. Mas a gente tem que lembrar que é uma escola, um aprendizado e que há motivos para isso. E eu considero sim que alcançar essa maturidade emocional, essa não dependência, a gente pode querer, mas depender eu acho delicado, complicado. Como eu disse, é um processo. Não adianta fingir, óbvio. Mas um esforço é necessário. Eu relatei há pouco, o vídeo anterior, que eu até recomendei para ela, um sonho no qual a metáfora era perfeita para mim. Quando eu acho que é um aprendizado espiritual, eu não acho que é uma coisa completamente desconexa. O sonho ele vai mais para o subconsciente se manifestando de uma forma muito maluca e quase sem coerência. Basta escutarem o relato anterior que vocês vão ver que tinha uma narrativa, tinha uma linha narrativa, tinha um personagem preocupado ali em obter respostas, não por ele, mas para me instigar a enxergar o que ele queria mostrar. Mas é um processo que funciona comigo, percebendo e até testando. Então, sim, vale a pena nós conversarmos sobre isso sempre. Infelizmente, quanto mais seriedade, menos certeza será oferecida neste campo, tá? Isso é um parâmetro. Ou desconfie realmente de todas as certezas que você receber de pessoas falando que é assim, que é a regra, que é a lei. Acho que o meu visual pirata não é à toa. Eu entendo muito bem que algumas leis funcionam para a maioria, mas existem casos e casos. E até, felizmente, é diferente de aqui, né? Aqui a gente consegue burlar as leis de formas não tão interessantes. Lá, eu não chamo nem de burlar a lei, é que algumas leis funcionam se não tiver uma outra que é mais forte. E aqui eu não estou falando só do sentimento de amor, não, tá? Porque nós amarmos imensamente outra pessoa e isso ser o suficiente para quebrar todas as leis para estar com essa pessoa ou acompanhar, não é bem assim que funciona. Tem muitas outras questões atreladas, como essa questão de compreensão mínima de que existe um processo diferente para os dois, porque são duas pessoas diferentes. Não tem como, são diferentes. Podemos até ser um espírito, uma consciência
melhor, né? São tudo terminologias, mas uma mesma consciência dividida. Mas é dividida por um motivo. E essa direção, essa divisão, né, faz com que são experiências totalmente diferentes que tornam as pessoas diferentes. Eu vivi coisas que o meu amor não viveu e vice-versa. Isso nos afeta. E a consciência suprema, Deus, deusa, que vivencia através de nós, precisa dessas experiências individuais. Nós precisamos seguir caminhos diferentes muitas vezes na jornada existencial para além de uma vida só. E encarar isso é necessário. Não digo para fugirem de experiências intensas. Acho que vale a pena se jogar, se entregar e sentir, mas saiba que sentir envolve tudo. Mas vale a pena. Sempre vou dizer isso e eu encaro todos os dias. Todos os dias. Eu ando na rua, acabei de sair para comprar algumas coisas e estava andando na rua e me vendo, sei lá, 10 anos atrás, alguma coisa assim, sabe? Tipo, 15 anos atrás, andando. E era um outro eu. Parece que estou numa jornada, numa caminhada. Quanta coisa eu já vivi e quando eu estava lá eu jamais imaginaria a realidade que eu estou vivendo agora. Eu não conseguiria prever isso nunca. Ou se eu voltasse no tempo e me contasse, eu ia falar, não acho provável. Mas aqui estou. Muito obrigado por sua atenção. Deixe suas perguntas. Vamos conversar sim sobre esses temas todos, por mais delicados que sejam, por mais difíceis que sejam, para que nos situemos um tantinho melhor dentro da nossa realidade individual e colabore também, possamos colaborar também com a dos outros, porque vai ser melhor para todo mundo, se todo mundo estiver bem, ou o mais próximo disso possível, até para enfrentar os momentos que são pesados. Só comentando, eu não fiz live na quarta-feira, porque eu tive uma reunião que começou às 4 e foi mais longa do que eu esperava. Eu consegui chegar às 8 aqui na casa da Marina. E era 8h10, na verdade. Mas dava para correr e fazer a live. Porém, o que aconteceu foi que, primeiro, a Marina tinha tido um dia péssimo. Difícil. E eu quis fazer companhia para ela. Estava dolorida, fiz massagem. Eu vivo fazendo massagens nela porque é uma moça do circo, né? Então, todos os músculos dela doem com muita frequência. Então, eu desamasso esses músculos, tiro esses nós um a um ali para ela enfrentar o dia seguinte e fazer mais nós. E fora isso, aqui na quarta-feira, a Marina tem um apartamento no segundo andar. Abaixo é o pilotis, que é a área comum para festas e coisas do tipo, mas que é uma área também usada para o personal trainer. Parece que algumas pessoas do prédio se juntaram para pagar um personal, e na quarta-feira tinha muita gente fazendo exercício com música, aquela animação, né, motivação. E estava muito alto chegando aqui. Eles foram parar muito tarde na quarta-feira. Então já percebi que na quarta aqui não vai ser possível. Pretendo fazer na terça-feira essas lives. Semana que vem vai ser até na minha casa, porque eu vou para lá no início da semana. Segunda e terça eu estarei lá, provavelmente até quarta, na hora do almoço. Até porque terça-feira eu tenho que ir ao dentista lá, que é um dentista que consegue
mexer nos meus dentes sem me torturar tanto, porque ele é muito bom. E eu sei que eu tenho pelo menos 2 cáries por sensibilidade que eu estou sentindo. E eu não quero que chegue num ponto crítico. Espero que não tenha chegado. De ter de fazer canal. Primeiro, porque dói. Se bem que lá eu nem senti tanta dor assim. A mulher que me atendeu, fantástica. O ruim foi o preço. É absurdo. É muito, muito, muito caro. Então, eu estarei lá e devo fazer na terça-feira, mas é bem provável que mesmo eu estando aqui, eu mude para terça-feira, porque parece ser um dia mais tranquilo, e faça as lives na terça. Passarei a fazer na terça, para manter, eu quero manter essa janela mais direta com quem quiser conversar comigo. Fica aí de dica para quem quiser. Até se estabelecer, eu sei que tem essa flutuação, pode ser que tenha, pode ser que não tenha, mas eu acho que eu consigo estabelecer terça-feira com dia de live e manter o vídeo da quarta e do sábado. Essa live é um esforço a mais, mas eu acho importante e, mais uma vez, reforço que é patrocinado por quem apoia o canal através de qualquer valor via Pix. Eu tirei mesmo as propagandas e não vou voltar. Acho terrível. E a chave Pix é portalwilmor@gmail.com. E para concluir, eu sei que algumas pessoas aparecem de repente e falam: ah, eu acabei de ver seu vídeo no canal, afinal que somos nós, ou outro canal. Ou te conheci agora. Eu sempre recomendo que assista um vídeo mais atual e um antigo da playlist que aparece aqui no final. Tem uma playlist. Tem se inscrever no meio, aí tem um outro vídeo que eu recomendo, né? E tem a playlist que tem tudo cronologicamente organizado. Recomendo porque tudo que eu coloquei lá eu acho importante, eu tento não repetir o que eu já falei. Se eu repito, eu complemento. E aí é legal você já ter escutado antes. E vídeos de perguntas e respostas. Logo os primeiros já são muito importantes. Relatos iniciais, porque eu fui escolhendo os que eu achava mais importantes, até porque eu nunca sei até onde eu vou com esse canal, porque depende da minha permanência neste mundo, e isso não depende de mim. Então, eu fui colocando os que eu considerava mais importantes, com mensagens mais fortes. Não que eu ache que alguma não é importante, eu acho que é isso. São mensagens que eu considerei importantes naquele momento. Acho que é isso. Muito obrigado por sua atenção. Hasta.